Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de agosto de 2011, terça-feira. O verbete é o de número 2018, 7 páginas, 48 logias e 27 máximos. Eu chamo a atenção que na divisão do detalhismo tem 19 máximos. O tema é proexometria pré-executiva. A especialidade é a autoproexogramologia. Quem redigiu o verbete é um veterano, que é o Dr. Pedro Fernandes, que está ali na cadeira dos réus esperando, sabe, as invectivas de vocês. Falei bonito dessa vez, vocês não podem falar. Hein? Agora, definição. A proexometria pré-executiva é a quantificação diagnóstica dos resultados dos altos esforços empreendidos na cotidianidade no período preparatório da autoproex, da consciência lúcida homo-mulher, realizada ao final da primeira fase proexológica, em geral aos 35 anos de idade, visando aprimorar, otimizar e qualificar o período executivo por vindouro. O megafoco autopensênico da fase preparatória da proex. O holopensênio pessoal da inventariologia proexológica. O inventário do primeiro tempo evolutivo, a apreciação quanto ao resultado dos autoinvestimentos. Os ativos e passivos pessoais da programação de vida. O estadiamento do status proéxico. A avaliação parcial dos acertos e erros proéxicos. O entreato da proex. Agora, os fenômenos parapsíquicos marcantes na juventude. As ideias inatas intermissivas. A preparação para a fase executiva da interassistencialidade parapsíquica. Eu não li tudo, só a fatologia tem mais de 20 linhas, para vocês terem uma ideia. Agora, na argumentologia, tem aí o balanço com 35 autoquestionamentos teáticos, visando auxiliar na quantificação da qualidade dos resultados dos esforços feitos durante a fase preparatória dos intermissivistas interessados. E depois tem a autoprioridade, 7 megaprioridades proexológicas a serem encaradas pelos intermissivistas durante a fase executiva da autoproex. Na remissologia, nos 15 itens, nós destacamos a alavancagem da proex, desafio da proex, megatrafar anti-max proex, preparação proexológica e proexograma. Agora, fase enfática. A elaboração criteriosa da proexometria pré-executiva é recurso sério e prioritário a toda consciência adulta, homem ou mulher, interessada em ultrapassar os mega desafios intermissivos. Você já priorizou o balanço detalhado da fase preparatória da autoproex? Quais as consequências práticas daí advindas visando o complexo? A bibliografia tem uma fonte bibliográfica. Agora, questionamento. Recebi um paciente de 19 anos que estava com a vida normal e começou a apresentar comportamentos anormais, como exemplo, ouvindo vozes, vendo vultos. Isso começou a ocorrer depois da dessoma de um ex-cunhado que relutou muito antes da dessoma, que teve um câncer. Este ex-cunhado teve apenas os cuidados da mãe desse paciente. Ele dessomou em abril e com muita raiva. Como devo proceder para encaminhar adequadamente, pois somente com o meu conhecimento profissional fica bastante precário. Ele já está sendo medicado por um psiquiatra. Olha, aí o problema é ele trabalhar com estado vibracional. A nossa amiga está perguntando aqui, é psicólogo. Pode ajudar aí do ponto de vista da energia, né, em cima da pessoa e ele saber como é que faz. Até que ponto a psicanálise freudiana e junguiana ajudam ou atrapalham no progresso ou no processo da autopesquisa proposta pela conscienciologia? Olha, uma coisa ou outra pode servir, mas de modo geral é muito atraso de vida que tem no estudo. É assim que a turma investiga aqui. Eles não estudaram o processo da multidimensionalidade. O Freud ficou só naquilo. O Jung quis entrar na história, mas acabaram brigando lá, o negócio não deu em nada.
Outro, nessa vida ainda tive processo com as artes plásticas, mas não fiquei somente na arte pela arte. Trabalhei com arte e psicologia na clínica, atendendo um grupo de pacientes psicóticos. Passada essa época, não mais mexi com a arte e não gostaria de mexer novamente. Porém, de uns dias para cá, tem acontecido fatos relacionados a este recente passado da arte e da psicose. O senhor poderia me orientar? Estou confusa com essas vivências. Não, qualquer coisa, se você sabe da coisa e pode ajudar para clarear a cabeça dos outros, vai em frente. Toda terapia é boa, se ela, vamos dizer, provoca ou gera frutos positivos. Poderia comentar, tendo como base a energologia e a ideia do pensene, situações como as de doação de sangue, medula ou órgãos? Pois nessas situações, geralmente, a medicina leva em conta apenas o aspecto físico orgânico. Seria salutar do ponto de vista do pensene e das energias receber órgão ou sangue? Se não, como atenuar possíveis repercussões? Não, a gente deve receber sim e confiar nos amparadores para limpar o ambiente. É a saída, mas tem coisa que você não pode dar o contra. Uma pessoa que, se ela ficar sem determinada fusão aí de transfusão de sangue, ela está perdida. Falar em perdido e essas coisas todas, eu quero dizer para vocês que eu fiz o meu check-up essa semana que passou, e segundo os médicos, eu estou, zeradaço. De modo que vocês se preparam que a situação vai piorar para o lado de vocês. Moro sozinho há uns 4 meses e sempre quando saio de casa, deixo o download da tertúlia aberto, ou vídeo ou áudio em médio volume para deixar os pensamentos da conscienciologia sempre gravitantes em minha base intrafísica. Gostaria que o senhor comentasse o uso das tertúlias para a higiene dos ambientes. Sim, mas isso aí é a pessoa que tem que descobrir. Eu não posso estar recomendando uma coisa dessa, que é um pouco cabotino, né? Eles teriam o mesmo efeito de limpeza em comparação, por exemplo, com a música da 7ª Sinfonia de Beethoven? Existe algum verbete sobre isso? Sim, sempre ajuda. A 7ª também ajuda. Pode pensar nisso. Do ponto de vista extrafísico, mais sério. Bravo. Agora, eu quero dizer aqui para vocês que eu estou aqui com uma coisa muito séria, que é a estatística da Apex. Você não viu essa? Ah, você já viu? Eles te deram uma cópia? É porque eu falei para dar uma para você. Pensava, às vezes você merece. Mas aqui tem uma coisa muito interessante sobre a evolução dos voluntários da Apex, os eventos, as conferências online, dinâmicas para psi, colóquios proexológicos, palestras e cursos e área de abrangência dos eventos Apex. 2 países, 7 estados e 16 cidades atendidas. E tem as quantidades de participações em cada lugar. O serviço de apoio do CEAPEX, o TEC científico, o corpo docente, o ciclo de produções científicas, a produção científica, provas da proexologia, tecnologia da informação, o site e o blog. É impressionante isso aqui. Uma dúvida. Eu gostei muito do caso. Estou aqui, se alguém depois quiser ver o processo, é importante. Agora, isso aqui seria bom dar para essa turma que chega aí, você está entendendo? Nova, que a gente recomenda para ir para a Apex. Seria bom ter isso aí. Faz uma súmula disso e põe lá na recepção. Que eu, de vez em quando, indico até achar a custa. Agora, lá precisa de colocar todas as comunicações. Né? Agora, gente, eu estou aqui com o processo da internet. Pesquisadores fogem da tecnologia em comunidade no sul do Espírito Santo. Centro de Conscienciologia atrai pessoas para todo o Brasil. Dentro dos laboratórios, atrai pessoas de todo o Brasil. Dentro dos laboratórios, o pesquisador chega a passar 3 dias sem internet. E aqui eles estão falando aqui do caso. Se alguém quiser ver mais detalhes, está aqui. É Aracê. E tem foto também. Está na... Negócio interessante isso aqui, para quem quiser ver. Vale a pena. Agora, eu quero dizer para você que eu vou passar aqui um dado para a Rosa e para a Dulce, que ontem eu passei algumas horas mudando
toda palavra que estava grafiologia, no fim, eu tirei o I. Eu cheguei à conclusão que o certo mesmo é grafologia. Então, o I, tudo que tem grafio, eu tirei, tá certo? Na questão, quando é grande assim. Holografiologia. Então, ficou holografologia. Tá certo? Isso é só para clarear o ambiente melhor, que eu cheguei à conclusão que estava errado. Agora, você pensa, tem tanta palavra disso que eu demorei horas para limpar. Já estão caminhando para 9.000 páginas. Né? É muita coisa. Agora, gente, o Djalma, você queria falar alguma coisa aqui para o doutor? Queria aproveitar aqui. Página 17. Parabéns aí pelo verbete, Pedro. Primeira linha aí, 30. Saúde. Aprofunda um pouquinho essa colocação. Eu vou ler aqui para clarear. Quais as tendências genéticas familiares a serem evitadas, que é a chamada tara genética, na próxima fase existencial? Tem o hábito de praticar exercícios físicos aeróbicos semanais? Desde quando? Essa pergunta eu coloquei aqui em função da primeira fase da PROEX. Normalmente, nós somos mais jovens e há uma tendência das doenças não se manifestarem nessa fase. Então, o ideal é a pessoa nessa fase estudar quais são as tendências, principalmente dos pais e dos avós, e ver se há alguma incidência maior de determinada doença. Então, vou dar o meu caso. No meu caso, existe uma incidência muito forte de tendência a doenças cardiovasculares. Então, a minha mãe, por exemplo, infartou com 39 anos, a minha avó teve 2 infartos, o meu avô morreu de morte súbita em função de um ataque cardíaco e por aí vai. Então, eu sempre fico atento a essa tendência. E a melhor maneira conhecida atualmente de você fazer a prevenção, não só desse tipo de doença, mas de uma série de outras, é com o processo dos exercícios físicos, equilibrados, semanais. Hoje se considera que pelo menos 4 vezes por semana, em torno de 40 minutos, a pessoa suando, isso já dá um condicionamento cardiorrespiratório adequado para ela conseguir esse benefício da prevenção. E o mais importante aí no final, desde quando? Em função justamente dessa manutenção, porque os resultados, eles são imediatos, como tudo que a gente precisa fazer mais esforço. Então é para a gente ponderar sobre isso. Além disso, a gente sabe que existem benefícios a longo prazo do exercício e de uma série de comportamentos que nós possamos ter na nossa juventude, que aquilo cria como se fosse uma memória. Então a chamada memória celular, o processo da memória orgânica mesmo. Então, de acordo com o molde que nós fizermos, aquilo que nós priorizarmos na nossa adolescência, isso pode encaminhar uma série de situações, de facilidades no futuro. Eu lembro aqui a tertúlia do professor Roberto Almeida, que a gente discutiu o conceito de poda sináptica. A poda sináptica é uma descoberta relativamente recente, que o cérebro, na juventude, no processo, durante a adolescência, ele começa a cortar, eliminar, podar determinadas sinapses que não são tão requisitadas, que não são tão utilizadas. Então, se nós pudermos qualificar, colocar energia, priorizar determinadas sinapses, determinadas posturas, aí vem os hábitos, vem a condição própria também da leitura, determinados bons hábitos, isso aí vai ter um reflexo mais a médio e longo prazo. Então, seria nesse sentido. Então, vale a pena a pessoa estudar a família com base nisso. Então, por exemplo, tem famílias que têm uma tendência muito grande de ter doenças que a gente chama hoje de neoproliferativas, os cânceres de modo geral. Tem outras que têm a tendência de ter doenças psiquiátricas, o problema, por exemplo, do Alzheimer. Então, esse tipo de raciocínio é que vale a pena a pessoa ter enquanto jovem e investir nisso, porque enquanto a situação não se apresenta, a tendência é o jovem não levar a sério. Mas se ele está mais maduro e mais atento, ele vai tentar se preservar, se calçar, para depois, na fase executiva, não ser surpreendido por determinadas doenças. A ideia foi essa. Muito bom. Você acha que a Dulce vem hoje? Pode falar. Aqui no ar, Tânia. Página 16.
o item 22. Você está falando do saldo do megafoco intelectual. Fala um pouco mais sobre isso. O que você quer chamar a atenção? Normalmente, quando a ideia básica desse verbete é você parar e pensar, normalmente quando a pessoa faz 35 para 36 anos, que ela vai adentrar a fase executiva, ela vê o que ela produziu, e ela olhar para trás e ver qual foi o megafoco que ela, consciente ou inconscientemente, ela adotou durante esse período. E o saldo é justamente isso, o que ela produziu, por exemplo, se ela dessomasse, o que vai ficar? Então ela escreveu algum artigo, escreveu algum livro, qual foi o principal interesse do ponto de vista intelectual que ela conseguiu priorizar? Por exemplo, as leituras, o que priorizou? Então vamos supor, não sei se foi o seu caso, mas a pessoa que gosta, que tem uma tendência política, às vezes o megafoco nessa fase foi o processo dedicado à política, tanto do ponto de vista de leitura, mais assim teórico, como às vezes do ponto de vista prático também. Prático, E aí tem que ver o que vai ficar disso, qual que é o saldo para ajustar na próxima fase. Próxima fase. Eu já passei dos 35, já tem um tempão, né? Então, você acha interessante até os 35? Eu e acho depois, que aí fazer uma nova vertente. Eu acho que mesmo as pessoas que já passaram há muito dessa idade, vale a pena fazer em função da próxima existência. Porque você, analisando, você pode ver por que eu priorizei determinados aspectos em detrimento de outros. Porque se a gente não ficar lúcido para isso e não fizer alguma profilaxia, a tendência disso se repetir na próxima é muito grande. Então tem pessoas que querem deixar para a próxima ou deixar para o próximo período intermissivo para começar a pensar nisso. Eu acho que vale a pena avaliar para a pessoa entender como que ela funciona. Ela está diante de um novo corpo, ela tem a influência das amizades, ela tem o processo de profissão que ela tem que encarar. Então, qual foi as reações que ela teve nesse período? E diante disso, ela começa a pensar o que ela tem que fazer para prevenir determinados aspectos, hábitos e comportamentos para a próxima existência. Porque senão a tendência vai ser isso se repetir, se é que já não está se repetindo na própria fase executiva. Tá, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Ok, obrigado. Na página 16, o item 4, biblioteca. Você fala assim, quantos livros catalogados disponho na minha biblioteca pessoal? Quando você fala catalogados, você se refere a um fichamento? Sim, a pessoa ter noção do que ela tem em casa. Porque a maioria de nós vai adquirindo determinados livros, compõe uma biblioteca, mas às vezes não tem noção do que ela tem em termos até de patrimônio intelectual. Esse é um aspecto, que é a organização, o processo do fichamento. Muitas vezes, quando você vai usar na citação de determinado artigo, você já pode ter isso à mão. E aí o próximo passo é ver quantos realmente estão anotados e registrados e, vamos dizer assim, foram utilizados de fato. E por aí vai. Qual o tema predominante, por exemplo? Recentemente, só para ilustrar, eu e a Cris fizemos um balanço lá em casa, para ver quantas obras nós tínhamos. E a gente chegou, em termos de livro, a 1870, 1880 livros. E desses tem 211 dicionários, que é um tema que a gente tem afinidade muito grande. E o tema predominante é o processo do dicionário, mas principalmente também obras relacionadas à psicologia de modo geral, às humanas. Então, você estudar e aprofundar e saber tirar partido vale muito a pena. Durante muito tempo, eu não tinha tempo em função da própria fase preparatória, de estar na medicina, tinha que priorizar o estudo da medicina, mas eu fui adquirindo muitos livros que eu não conseguia ler naquele momento, mas eu sabia que em determinada época eu ia conseguir ter tempo e aprofundar esses estudos, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então vale a pena a pessoa também se planejar para isso, não ter uma visão muito de curto prazo. Então, às vezes eu sei que eu tenho um determinado livro que eu ainda não li, mas que quando eu for me dedicar àquela pesquisa que eu tenho interesse, eu já tenho uma mini biblioteca, eles estão separados ali e eu pego e vou destrinchá-los e vou utilizá-los. Então, essa noção de saber lidar com
com essa realidade, em termos de biblioteca, vale a pena para a pessoa ter pelo menos uma organização. Então, no meu caso, Pedro, é assim, eu não tenho fichamento, mas eu tenho eles por assuntos em estanterias. Eu sei onde eu vou achar o meu livro. Eu sou organizada, mas eu não fiz esse fichamento, tipo como a gente faz no ciclo de todos. Sim. Mas seria interessante, no caso, fazer também. Sim, né? porque isso vai te ajudar. Quando você for utilizar, para você fazer a citação, já está, vamos dizer, o fichamento pronto. Você pode colocar um resumo, você pode colocar o que te marcou mais quando você leu. Isso até é importante para você entender o momento que você está passando, porque se você ler esse mesmo livro em outra época, provavelmente você vai descobrir outros assuntos, outros aspectos que vão te chamar a atenção. Então, quando a gente registra, a gente consegue entender mais o nosso funcionamento também. Porque naquela época você priorizou aquele aspecto do livro em função, às vezes, de uma determinada pesquisa que você estava fazendo. Então, toda vez que terminar de ler um livro, vale a pena fazer essa síntese, que ela tem como parte, talvez, principal, o próprio fichamento. E aí a pessoa incorpora aquelas técnicas que a gente fala muito aqui na tertúlia do detalhismo, da exaustividade, na rotina de pesquisa diária. Entende? Então a ideia é essa, acho que você já está no caminho, né? Obrigada. Pedro, na letra B, você fala na definição que a proexometria pré-executiva é a quantificação diagnóstica dos resultados. Se você pode chegar a um saldo positivo ou negativo, porque é uma quantificação, uma metria, por que você coloca a tematologia como tema central homeostático? Em função da proposta da técnica. O fato de você fazer e chegar a um diagnóstico mesmo negativo vai aumentar a sua lucidez para o processo da evitação do incomplexo. Então, é isso que eu quis chamar a atenção, é a pessoa encarar primeiro isso, porque muitas às vezes não param e não se dedicam a isso porque acham que o saldo não é positivo e preferem não encarar. É como na medicina, às vezes a gente vê pessoas que não gostam de fazer exames porque vai que aparece alguma coisa. Então essa fuga do processo da PROEX, esse pensamento mágico que o pessoal está lembrando aqui, é que a gente quis chamar a atenção para a pessoa evitar isso. Então, não é em função do saldo. O saldo, até certo ponto, é secundário. Mas você, quando faz esse diagnóstico, você vai ter, assim, um detalhamento muito maior do que você priorizou, por que você priorizou aquilo, quais foram as fugas conscientes ou não que você utilizou para não encarar determinados aspectos da PROEX. Então, é mais em função disso, em função de ser uma técnica que ajudaria a aumentar a lucidez. Luísa Quinoa, okay. A página 13, parafatologia, na sexta linha, ali no final, você podia falar um pouco mais da preparação para a fase executiva, da interassistencialidade parapsíquica? Sim, eu coloquei isso porque na fase preparatória a gente já pode iniciar o trabalho assistencial, vou dar um exemplo, com a técnica da INVEX, por exemplo. Agora, a TENEPS pode surgir nessa fase preparatória também e já estaria também, vamos dizer, no bojo dessa preparação da interassistencialidade parapsíquica. Mas eu penso que para que a coisa deslanche, para que nós sejamos profissionais da interassistencialidade parapsíquica, a vida tem que estar mais assentada. Então, na fase preparatória ainda existem muitas incertezas, muitas indefinições. A pessoa precisa ver se ela vai dar conta, que rumo que ela vai tomar profissionalmente. A dupla evolutiva muitas vezes ainda não está consolidada, ou a pessoa ainda não encontrou a dupla evolutiva. Enfim, vários aspectos da vida que ainda podem estar em fase de definição. Mas quando você define, quando isso está mais assentado, e normalmente na fase executiva, a tendência é você começar a entrar na execução propriamente dita. Então, eu colocaria aí o processo do epicentrismo, por exemplo, a condição de OFIEX, a TENEPS mais avançada, de modo geral, a condição da escrita gesponológica, porque os amparadores podem
aumentar o nível ou aumentar quantitativamente o trabalho assistencial, porque há um lastro maior. Esse lastro foi adquirido em função dessa preparação. Então eu vejo tudo como sendo um resultado do outro. Então a TENEPS, que pode ter sido começada antes, ela só vai ser de fato uma TENEPS profissional quando a pessoa estiver na fase executiva. Essa é a tendência, pelo menos é a conduta padrão. Existem condutas de exceção, e podem ser, vamos supor, o evoluciólogo, expertos, que já conseguem isso mais cedo. Mas, de modo geral, essa é a tendência. Porque, senão, se a gente começa a lidar com um nível de desassédio muito mais sério e ainda existem áreas da nossa vida muito vulneráveis, a tendência vai ser os assediadores pegarem por ali. Então, é melhor isso estar mais calçado, pelo menos eu penso assim, para que você, quando inicie um trabalho, você não tenha que parar. Você continue, dê continuidade e possa avançar nesse sentido. Então, foi em função disso que a gente colocou. E também para dar ideia para os inversores desse crescimento. Porque, às vezes, há uma tendência também de ter um raciocínio muito maniqueísta. Eu quero começar a TENEPS, eu vou começar ou não vou? Mas existe todo um crescimento dentro do processo da TENEPS e que o momento em que você começa pode, até certo ponto, ser secundário a data em função de determinadas variáveis que a pessoa vai avaliar. Entende? Se não tiver autocorrupção, se a pessoa estiver bem lúcida com relação a isso, isso torna-se até certo ponto secundário. Mas o mais importante é ela ver que ela está nesse crescimento. Então foi essa a intenção. Ok? Pois não. Na página 16, número 29, retrosenha. Você pode explicar melhor? Posso. Esse é um conceito que já tem um verbete, que basicamente a ideia é você pensar em determinados, sejam conceitos, sejam ideias, sejam áreas que você já atuou no passado, que possam te ajudar hoje. Então, determinadas prioridades ou retroprioridades que a pessoa teve e que, se ela conseguir reacessar o tema dessas realidades, vamos dizer assim, dessas ideias, vai impulsionar não só a motivação, mas a autoconfiança, mas principalmente a própria PROEX atual. Então, se a gente pensar quais os prováveis elementos constituidores da autorretrosenha. Então, vamos pegar o professor Valdo, o processo do parapsiquismo. Desde muito novo, ele quis estudar o processo do parapsiquismo. Então, essa tendência que ele passou a apresentar, possivelmente em função disso, em função das retrocognições, é um dos elementos constituidores da retrosenha dele. Então, o seu caso, por exemplo, com poliglotismo, será que no passado você já não tinha essa tendência? E dentro disso, o que será que apareceu? Porque poliglotismo é uma coisa ainda guarda-chuva, vamos dizer assim. Mas você pega a partir dele e tenta ver qual a linha que eventualmente você priorizou, você seguiu. O processo pode ser político, pode ser processo de ciência, filosófico e por aí vai. E aí você vai colimando, quer dizer, diminuindo essa distância entre esses dois polos para que você possa chegar num elemento mais detalhado, mais preciso. Isso vai te fortalecer. Você começa a ter aqui um nível de lucidez que você eventualmente tinha antes de ressomar, no período intermissivo. Então a ideia é basicamente essa, fazer um balanço para a pessoa ver se ela não está muito fora do escopo daquilo que ela já tem um know-how, já tem vamos dizer assim, uma tendência, ela pode render mais nisso. E dentro disso entra o próprio Mega Trafor, nessa análise. Gente, eu vou aproveitar aqui para fazer uma apresentação de uma ideia. Estava esperando a Dulce, mas ela não veio, mas você está aqui. Então, o que se passa? Tem também a Mimi, tem a Mabel, tem você.
O caso todo é o seguinte, eu estava com a ideia de sugerir para vocês montar, por enquanto, uma pré-IC, Associação Internacional dos Verbetógrafos da Conscienciologia. Tem que arranjar um nome depois para isso, tudo isso. O César já ofereceu, durante 6 meses, você já tem uma sala lá no discernimento para compor o processo. Agora, desde já eu acho que seria bom vocês se mexerem para estudar os processos, a filosofia do problema. Eu estava esperando também a Maria Isabel da Conceição chegar para falar, porque isso aí é bom sim saber. De modo que vocês já ficam sabendo, todo mundo que seja verbetógrafo vai entrar nisso. Quando a pessoa já defendeu o verbete aqui, ela já participa automaticamente da associação. O que você acha, Rosa, você que é a chefa? Está de acordo? Agora, vamos fazer primeiro uma pré-IC. E aí nós caminhamos para uma coisa maior. Uma IC propriamente dita. Vou dar um recado para a Dulce. O que você acha? Eu falei para uma meia dúzia de pessoas, todos acharam conveniente. Agora, Valdo. Agora, o que eu quero é dividir o processo da monja. Esse que eu queria falar. Pois é, agora, esse da monja nós vamos... vai ser publicado. Isso aí é muito sério. Vai ser publicado pela Apex. Eu ia dizer Entendeu? que depois que eu li o verbete, eu ia dizer que depois que eu li esse verbete, eu entendo melhor isso que você está propondo. A sua condição de intermissivista e voluntária e verbetógrafa. Aí eu entendo melhor. Certo? Essa responsabilidade é Agora, muito nossa, né? Lógico, lá com a Apex, eles vão publicar uns dados sobre o assunto e vão publicar inteiro o verbete do dicionário sobre o assunto. Aí o povo vai entender. Muito bacana. Eu ia distribuir aqui, mas o melhor eu acho que é fazer a publicação. Vai para o Cosmos, Muito bom. Você está de acordo, então? Sim. Vamos agora pensar aí no... É irresistibilidade, né? Esse convite muito bacana. Agora a gente pode falar, Marisa. Oi. Pedro, lindíssimo verbete, muito bem elaborado. E parabéns. E eu gostaria que você ampliasse a assistência em relação que você já está dando no verbete, sobre, na página 13, em fatologia, que você aprofundasse os autodiagnósticos. Inclusive, você coloca aqui como diagnóstico, mas o verbete fala em auto, né? Autoproexologia. Não sei se caberia aqui autodiagnóstico. Gostaria que você fizesse um filtro em todos esses diagnósticos que você coloca aqui. Porque como a gente estava comentando antes, quando a pessoa faz a análise crua, né? Da realidade dela, quando ela vai começar a fase executiva, ela tem que chegar pelo menos nesses 7 diagnósticos que a gente comentou aqui. Sim, você fecha maravilhosamente quanto à qualidade da autopensionização. Achei muito bom. Exatamente. A gente vê, por exemplo, no meu caso, o primeiro aqui, diagnóstico quanto ao tempo perdido. Eu, apesar de ter chegado cedo no Instituto, tenho o processo do Greenvex, eu vi que ainda perdi muito tempo. Essa sensação é ruim. E você, por exemplo, às vezes o fato de você ter chegado, ele não pode ser suficiente para a pessoa relaxar. Então a pessoa tem que ver o que ela está fazendo, mesmo achando que ela já está na ProEx dela. Então nós podemos queimar gordura mesmo durante a fase executiva ainda, que você acha que você já está dentro da sua linha. Então esse diagnóstico é muito sério. Ainda existem muitas dispersões e desprioridades nesse sentido. O outro aqui, o processo dos trafores. Então muitas vezes para um processo emocional, para um processo de inibição, principalmente os mais jovens, não querem assumir determinadas tendências traforísticas. Ficam com preguiça, né? Exatamente, com preguiça, com receio, com medo até certo ponto da reação das pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, que podem não entender, e a pessoa acaba se nivelando por baixo. Então aí eu lembro também da síndrome da subestimação. A pessoa se subestima, se acomoda com a média e começa a vivenciar um subnível, né, com relação ao auto-proex. Outra condição aqui, o diagnóstico do outro lado também, do processo do trafar camuflado.
Então, nesse exemplo que eu dei, tem o trafar da pessoa não querer assumir, dela não bancar a realidade consciencial dela, seja na fase que for, seja no momento, no contexto que ela estiver envolvida. Que mais aqui? O processo das oportunidades desperdiçadas, a mesma coisa, às vezes por um receio. No meu caso, eu posso citar, quando eu entrei na medicina, eu já estava no voluntariado, depois eu passei a coordenar, e eu tive a oportunidade, por exemplo, de me dedicar, em função de um contexto, convites que aconteceram na época, para o processo de tradução, por exemplo, do inglês. Mas eu achei que se eu abrisse essa frente, em função de eu estar começando na medicina, ia ser demais, eu poderia não dar conta. E hoje eu vejo que foi um processo desperdiçado, que eu poderia ter pelo menos tentado, se não desse eu abriria mão. Mas de antemão eu já neguei e tirei um pouco fora. Então hoje, eu estou correndo atrás, tenho um certo conhecimento da língua, mas muito superficial, em relação a poder ser. Outra condição aqui, as companhias ociosas, nessa fase é muito comum, principalmente o desvio, por aí só gosta, né? Eu acho que essa questão das companhias ociosas, ela acaba sendo um travão muito grande. As pessoas, elas não sabem abrir mão daquela amizade sem romper a amizade, né? Então elas ficam assim meio dentro de um travão sem saber como lidar com isso. Elas seguem a câmera social. Nessa questão das companhias ociosas. E acabam se travando, né? Uma coisa que me ajudou, por exemplo, quando eu comecei a terceirizar a medicina, o vestibular da medicina, naturalmente eu tinha que fazer opções. Isso. Então eu podia ter o mesmo tipo de liberdade, eu tinha saído daqui, começar a priorizar e naturalmente essa seleção começou a acontecer. Então, às vezes, uma coisa acaba ajudando a outra. Da mesma maneira, os comportamentos automiméticos e o processo da autopensinização. Então, nós podemos chegar e ver o que predominou na nossa fase preparatória. Então, tem pessoas que, vamos dizer assim, se perdem no processo afetivo sexual. Tem outras que é o processo político. Tem outras que é o processo artístico. Tem outras que é o processo da ciência convencional. O processo do dinheiro, por exemplo. Eu conheço pessoas que, quando começaram, médicos, colegas, que quando começaram a ganhar dinheiro, porque em geral, o médico demora a ganhar dinheiro, mas quando começa, há uma tendência dele ganhar bem. Então, a pessoa, isso subiu a cabeça. E, eventualmente, isso pode ser um processo automimético, porque a pessoa não consegue lidar com isso ainda, ela tem essa necessidade. E isso foi o fator principal de desvio dessa pessoa, principalmente nessa fase de período final da fase preparatória e período inicial da fase executiva. Então, é um exemplo que caracteriza bem esse diagnóstico mal feito, ou eventualmente até não. Professor Valdo. Melissa, eu desejaria ouvir a voz do chefe aí, que está sempre aí com você fala e não fala nada. Eu devia aproveitar que hoje o Hércules aqui do busto está aqui presente, eu estou sentindo a energia dele aí o tempo todo. Por isso que eu mostrei para você. Você está vendo como é que o busto faz a evocação. Interessante isso aí. Não é muita energia que tem aqui. Está com vontade de andar, sair. Me deu, não foi só euforia, não. Me deu psicomotricidade. Ele não falou, não, mas já está... Professor Valdo. Está faltando vida, né? Busto não tem, né? Professor Valdo. Tenho, hein? Na condição de voluntária da Unicim, nós já estamos agendando aqui com a Rosa, porque lá nós fazemos parte do Comitê de Conscienciocentrologia, que orienta os pré-16. Estamos agendando, Rosa. Ah, é? E para o Pedro. Então tá bom. 17, da página 17, Pedro. Outra prioridade. Ela também é da turma dos verbetógrafos dela, né? Ela é da turma de verbetógrafos? Já apresentei todo o outro aí para entregar para a Rosa. Mas fala, Beto. Uma outra coisa, só pode entrar lá quem defendeu o verbete aqui. O resto é eliminado, é discriminação ampla. Está entendendo? Agora aqui, tenho 23 anos e faço uso do tabaco desde os 17 anos. É uma moça. Já tentei parar com isso algumas vezes, mas como eu sei que devo parar, mas ainda assim não quero,
Fui mal sucedido em todas as tentativas. Inicio hoje mais uma tentativa e gostaria de pedir um conselho. Quantas técnicas energéticas que poderia aplicar para diminuir o assédio que gerei devido ao vício? Além do EV, o que mais posso fazer em relação aos ambientes, companhias e outros assuntos? Não, você deve cortar todos os bagulhos energéticos que diz respeito ao cigarro. E deve fazer exteriorização de energia na hora que aparecer a síndrome da abstinência. Agora, ó, eu conheci milhares de pessoas na minha vida que deixaram de fumar hoje, assim. Amanhã cedo eles retornam a fumar. Então, isso é muito comum. Então, olha bem o que você vai fazer. Você iniciou hoje, e amanhã você reinicia. Aquele seu caso lá do cara na palestra no Leblon. Pois é, não, o caso da palestra do Leblon, o cara pegou e jogou tudo pela janela, sujou tudo lá, deu até problema para nós ficar do prédio. Eu comecei a falar, a hora que ele viu o alcance do processo, que ele ainda não tinha pensado, meia hora depois do meu speech, ele pegou tudo que tinha, chegou na janela que está lá, já está no último andar, e atirou tudo bem embaixo. Disse, o que é isso? Essa sujeira? Ou suja os mundos? Então, eu não posso, a partir desse momento, eu não fumo mais. Agora, aquele cara nunca mais eu fiquei sabendo como é que é, se ele deixou mesmo, mas eu vou te contar. Foi um abalo impressionante, ele recebeu um choque, foi um impacto terrível. Todo mundo viu, teve gente que estava até achando, ele não precisa de médico, não, como é que ele está? Poderia, então, sugerir como posso ajudar meu filho. Ele tem 11 anos e sempre viu consciência, sempre teve medo, apesar de eu conversar com ele. O medo continua o dia todo e se intensifica durante a noite. Ele sabe fazer EV. Quando eu digo para ele fazer e colocar energia, ele responde que é pior, porque começa a ver mais e com mais nitidez. Como posso ajudá-lo? Olha, o problema é que ele tinha que frequentar algum dos nossos cursos, mas você está em Portugal, aí eu tenho que ver, né? Você tem que olhar aí com a IAC, como é que está o processo. Ele devia passar uma temporada, quando ele tiver férias, e ter alguns cursos na IAC. Isso aí pode ajudá-lo. E com o estado vibracional ele vai longe. Ele não tem, está faltando parceria, companhia, para dar força para ele, por causa dos 11 anos. Quando a pessoa perde a lucidez devido à idade avançada, significa que ela também terá demência mental e extrafísica? Não. Muita gente recupera imediatamente o processo, a hora que passa para a segunda dessoma. Gostaria de pedir ao senhor aprofundar a questão sobre o pedágio para quem entra na Conscienciologia. Na tertúlia de 8/8, o senhor comentou sobre esse pedágio. Estou como voluntário do IPC de São Paulo há 6 meses e comecei a fazer os cursos há 1 ano. Um pouco antes disso, minha vida deu verdadeiras reviravoltas, que ainda estou arrumando as rebarbas, culminaram quando encontrei a Conscienciologia. Será que foi o dito pedágio? Não há dúvida. Isso mostra que você tinha muitos assediadores. Então eles começam a mexer enquanto você ainda não entrou. Se você conseguiu chegar na Conscienciologia, é porque já desanuviou o caminho. Então isso tudo já melhorou. Isso aí você tem que levar em consideração. Agora, usa o estado vibracional e tudo que diz respeito, os efeitos do estado vibracional positivo. Agora, para o doutor aí, verbetógrafo, quais são as hipóteses que o senhor admite para o fato de uma pessoa que está há tempos trabalhando ativamente na sua PROEX e ainda não ter constituído dupla evolutiva? É uma moça que está falando. Acho que as possibilidades são muitas. O processo da PROEX, ele é casado com a condição da reciclagem intraconsciencial, a RECIM. Então precisa avaliar a intraconsciencialidade. O fato de você estar na PROEX, como a gente estava falando antes, você pode já ter achado o caminho, mas a velocidade que esse processo está se passando, está acontecendo, pode ser maior ou menor. Você pode estar caminhando mais ou menos rapidamente. Então, existe ligação óbvia entre as duas coisas, mas eu ficaria mais adstrito à análise da sua intraconsciencialidade. Então, você já uma coisa boa é ver o peso. Exatamente. No caso aí eu conheço a pessoa. Ver a condição somática, a condição de saúde, o peso corporal, os hábitos, o sono, o processo de sono. Então,
essa intraconsciencialidade, muitas vezes, é que pode estar dificultando o surgimento, aí, o aparecimento do príncipe sapo encantado. Pedro, posso retornar? Binômio sapo-príncipe. Então pensa nisso, porque a ProEx vai ser... É o crescendo, Sapo-príncipe. Então, Pedro, página 17. Pensa nisso, processo da intraconsciencialidade na ProEx. Autoprioridade. Você poderia ampliar o item 2, firme prioridade grupocármica? Na página 17, é isso? Isso. Então aqui a gente procurou, pelo menos é o que eu fiz no meu caso, elencar algumas prioridades principais, né? É essa mesmo. E no seu caso, número 2, a busca teática da vivência full-time da mega fraternidade policármica, exemplificada pelo trinômio TENEPS, GESCOM e VERCOM. Então isso a gente trouxe o verbete TGV, que é justamente a tentativa de se conjuminar esse trinômio, essas 3 VERCOMs, no dia a dia, na cotidianidade. E o que isso tem a ver com o processo de grupo karma? Porque é a melhor forma de você fazer a assistência pela TARES. Então tem o processo parapsíquico predominante na TENEPS, o processo da GESCOM, de você distribuir, né, retribuir, falar, comentar o que você aprendeu, e também o processo de criação, o processo da heurística, o processo da inovação em termos intelectuais. Então isso, muitas vezes, a uma determinada VERCOM que você é a responsável por trazer, por publicar, pode ser a senha para uma determinada pessoa, um neo-intermissivista, uma pessoa que ainda não acessou eventualmente as ideias, em função do modo que você expôs essa ideia, em função das suas energias, isso pode ser o gancho, pode ser a senha para essa pessoa. Então eu atribuo muito essa condição ao processo grupocármico, sem falar também no papel da TENEPS, ajudando, vamos dizer, limpando, desassediando eventuais companhias do nosso passado mais remoto ou mais recente também. Ok, obrigada. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Pedro, primeiramente a gente já vai preparar a sua entrevista para voluntário da Apex, né, que está bem dentro. Estou me complicando aqui. Está bem dentro. Mas eu queria ver na página 13, na fatologia, na 13ª linha, na 11ª, desculpe. Primeira, na fatologia, o entreato da proexis. Você pode falar sobre isso? Posso. O entreato, o processo do próprio interlúdio, é essa condição de fase de transição, que normalmente acontece entre a fase preparatória e a fase executiva. Então, isso não é linear, não é automático, matemático, porque em geral nós estamos terminando determinadas etapas e começando outras. Então há essa fase de transição, mas a pessoa tem que estar lúcida para ela saber que isso acontece, fazer esse diagnóstico, ver se ela realmente plantou na fase preparatória aquilo que ela está colhendo ou quer colher na fase executiva. Então a ideia foi bem essa, é um entreato, é um processo que vai mudar um pouco a marcha. Teoricamente, na fase executiva, a pessoa já tem que entrar mais de cabeça, sem perder tanto tempo, ou melhor, sem ter uma diversidade tão grande, a polivalência que ela eventualmente tem apresentado na fase preparatória, ela vai continuar na fase executiva, mas talvez uma colimação com foco menor, um foco mais, uma atuação mais focada, que eu quero dizer, dentro de uma realidade, porque senão a tendência vai ser ela não conseguir produzir nada de mais substancioso. Certo. Então essa que é a ideia. Agora, a gente teria um fator mais ou menos objetivo, que seria a própria faixa etária, né? A gente poderia ali calcular mais ou menos. Mas como você mesmo disse, até num processo linear, não significa que a pessoa já está fazendo essa transição, né? Chegou lá há 35 anos para 36 e faz essa transição. Você teria alguns indicadores ou alguns elementos que permitem fazer o diagnóstico de que realmente determinados aspectos da vida da pessoa estão passando por essa transição? Ou seja, em outras palavras, alguns indicadores ou sinais desse entreato? Um deles, apesar de você comentar, o processo da idade eu levo muito em consideração. Por que isso? Porque, querendo ou não, é um marco.
patamar, não dá para abrir mão, porque senão a gente vai sempre falando, nós vamos viver 100 anos, então a fase executiva vai começar com 50 anos e tal. Então eu prefiro sempre pecar por excesso nesse sentido e dar muito valor para as datas, para a datação. Então a data, vamos supor, de início da fase executiva, a data de início da TENEPS, a data que começou o voluntariado, para a pessoa ter uma noção também que, vamos supor, ela já tem 1 década na Conscienciologia e às vezes ainda não disse o que veio. Então, só esse é um dado objetivo que você comentou, eu acho que vale a pena ressaltar. Outra condição, começar a analisar a própria vida humana. Então, ver a condição de profissão. Isso está encaminhado e quais são as perspectivas? Aí entra formatura, pós-graduação, especialização, no caso dos médicos, por exemplo. Então, no caso dos médicos eu posso falar bem, eu tinha isso bem claro, que você pode exercer a medicina só com 6 anos, mas hoje em dia é muito difícil você conseguir ter uma sobrevida maior em termos profissionais sem uma residência médica. Então, existem casos e casos, mas no meu caso eu tinha isso bem claro, que eu precisava cumprir essa etapa, já no finalzinho da fase preparatória. Então, cada um tem que avaliar o seu processo profissional. E outra coisa, isso não vai poder também ser deixado de lado. Então, a gente se forma, a gente tem lá pós-graduação, seja o que for, mas isso vai ter que ser levado de jeito na fase executiva em função do próprio currículo. O que muda, talvez, é o peso disso, a ponderação, o quanto que você vai dedicar de tempo, de dinheiro, de tudo isso para essa condição. Outra coisa, eu analiso o que falta. Então, por exemplo, na técnica do whole pack, que é o pacote completo, avaliar o que eu posso eventualmente estar deixando de lado, não estar priorizando. Eu sempre penso assim, o que eu ainda não estou dando exemplo? Em que área? Na área parapsíquica, na área de GESCOM, por exemplo, que é o caso pessoal, na área de idiomas, na área, enfim, de verbetes, o que é que não pode, qual é o prato que não pode deixar e cair. Então a pessoa tem que ir lá e suspender e começar a priorizar essa condição. Outra situação é essa que a gente começou a ver, que o professor Valdo exemplificou agora há pouco. Surgiu já algum trabalho que a pessoa se dedique, se identifique integralmente, que é a cara da pessoa. Então hoje foi lançada aqui a proposta de uma pré-IC. Então existe um grau de afinidade tão grande que a pessoa fala, não, essa é a minha praia. Se não houve ainda, ela pode eventualmente estar nesse entreato, até aguardando a proposta de uma NEO-IC, ou a própria pessoa ser responsável por essa NEO-IC. Então isso tem muita relação com o grupo. Então determinadas pessoas podem eventualmente já ter surgido, se agrupado, se organizado para lançar uma proposta de uma determinada ideia, um projeto, seja o que for, e a pessoa então se identifica com aquilo e vai trabalhar junto. Ou ainda isso eventualmente não aconteceu. Então eu olharia muito para esse lado da vida humana principalmente. Outra coisa que ajuda, que eu comentei no início, é a pessoa avaliar se ela já começou a TENEPS ou não. Porque na TENEPS é o momento mais propício de introspecção e de interação com o amparador e que eventualmente ele vai dar essas dicas. Então, no meu caso, eu não esperava o convite para começar no trabalho do epicentrismo, mas na TENEPS eu já me percebi, pelo menos um ano antes, com uma preparação muito ostensiva, só que eu achava que isso era bem lá para frente, bem décadas para frente. E isso aconteceu. Então, o papel da TENEPS nessa preparação, os amparadores vão vendo qual que é a nossa reação, os nossos comportamentos, como é que a gente reage a determinadas situações da própria PROEX e vão dando, às vezes, pílulas, inspirações, ideias para a gente começar a aventar a possibilidade de um trabalho maior que esteja surgindo. Então eu colocaria não sei se você quer complementar, mas o que eu pude pensar aqui são essas variáveis. Tenho me interessado bastante pela conscienciologia e admito as experiências fora do corpo. Mas diante do que vi até agora na internet, há somente relatos individuais de pessoas que saíram do corpo contando o acontecido. Não vi relatos de 2 pessoas ou grupos que se encontraram e contam a mesma história. Talvez já tenha respondido isso,
mas poderia falar novamente sobre esse tema. O caso é o seguinte: antes de mais nada, a projeção consciente é uma autoexperiência, é uma investigação ou vivência pessoal, antes de tudo. Porque é muito difícil adquirir a noção de lucidez e usar essa noção com a exteriorização fora do corpo. De modo que essas coisas acontecem. Agora, o que nós temos de mais sério, que já aconteceu, por exemplo, na minha vida, que eu vi, foi essa, vamos dizer, uma espécie assim de sublocal ou subcomunex extrafísico, que eu chamo de pandeiro. Lá aparecia muita gente. E muitas dessas pessoas lembravam das assembleias e das reuniões que eram feitas no pandeiro. Eu encontrei com gente, na ocasião falou sobre esse assunto todo. E muitas dessas pessoas, querendo ou não, alguma noção elas tiveram disso, porque senão muitas delas não estariam aqui do jeito que elas estão. Então isso aí mostra que tem alguma coisa mais séria. Agora, o caso todo é individual, antes de mais nada. O ideal da projeção é quando você tem até uma assistência, que ela é promovida por um amparador extrafísico. Aí você enriquece mais ainda as suas vivências. Olha, tem gente que vai falar aí, olha lá, a coisa é muito rara. Viu? Vamos escutar o que o homem vai falar, que vocês nunca ouviram a voz dele aqui. Pode ser sobre o verbete de ontem? É desembaraço mnemônico. O pessoal está falando muito sobre recordar a vida passada. Existe uma ordem crescente entre recordar uma projeção consciente, recordar o último período intermissivo e recordar uma vida passada? O último período intermissivo é o mais difícil de tudo. Recordar a existência bem remota, prévia, mais remota, mais antiga, é mais fácil. Então, o processo de retrocognição parece demais com os problemas de memória que nós temos na vida comum. A pessoa começa a perder a memória através de determinadas memórias nominativas de nome. E quase sempre é o processo recente. Ela lembra de coisa muito antiga, mas no que é recente ela não lembra. As vidas é a mesma coisa. Uma pessoa pode ter lapsos muito grandes, então aquilo vai criar com ela certos flashes do passado dela muito antigo. Mas ela não lembra, por exemplo, da última vida ou do período da intermissão. O período da intermissão é o mais difícil de lembrar. Isso é regra, de modo geral. E a projeção consciente? Pois é, a projeção consciente depende da pessoa. Se ela tem boa memória aqui, ela tem uma predisposição para lembrar bem da projeção. Uma coisa puxa a outra. O que nós temos que lembrar é o seguinte: a projeção é um processo absurdo, né? Totalmente fora, deslocado, desconexo. Por quê? Não é daqui, não é dessa dimensão. Quando a pessoa vai lá e tem uma vivência, ela arranja uma segunda vida. Então a pessoa fica com a vida dupla. Então é preciso a pessoa se preparar muito para ver. Por exemplo, uma pessoa boa para lembrar das projeções é quem tem atenção dividida. Ela sabe dividir a atenção. Isso aí é muito importante. A pessoa vai lembrar com menos dificuldade os processos extrafísicos. Pedro, aqui, por favor, na página 14, polinomiologia, eu gostaria que você aprofundasse o último polinômio, por favor. O polinômio intra, conscienciologia, inter, para, extra e policonscienciologia. Esse, né? Você sabe que isso aí é um dos pontos que eu chamo de chamativo do seu verbete. Você juntou as 5, que são todas sesquipedais. Ok. Eu gosto muito dessas especialidades da conscienciologia, porque elas resumem bem aquilo que a gente vem buscando priorizar. Então, como eu estava comentando, o processo da intraconscienciologia. Isso tem que ser casado com o processo de trabalho, de GESCOM, que seria a extraconscienciologia, por exemplo. Porque senão fica um gap. A pessoa às vezes é boa de escrita, mas quando você vai avaliar a intraconsciencialidade, às vezes tem furos muito grandes. Então eu sempre procuro levar essas realidades mais ou menos de jeito para não ter esse gap muito, muito grande.
O processo do parapsiquismo é a mesma coisa. Então, muitas vezes, o parapsiquismo não é priorizado porque a pessoa, às vezes, não sente facilidade, ela acha que não é a praia dela, ela vai empurrando com a barriga. Mas ela não toma uma decisão mais séria de enfrentar isso e vamos dizer, superar, passar esse gargalo parapsíquico. A mesma coisa a extraconscienciologia, o que está ao redor. O processo da auto-organização, o processo da vida humana, o processo da casa, vamos supor. Então, a mesologia, a interação com o meio, tudo aquilo que está fora da consciência tem que ser levado em consideração para justamente ela poder chegar na condição de policonscienciologia, que é bem mais avançada, tem relação com o estudo das CLs, os serenões, pré-CLs, e assim sucessivamente. Então, o raciocínio aqui é o seguinte: se houver algum gap muito grande em uma dessas 5 áreas, há uma dificuldade grande para passar para a última, entende? Para experimentar realidades e vivências mais avançadas. Então, é uma forma sintética da pessoa se autoavaliar em qual delas, eventualmente, há esse gap maior. Tá. Ao verbetógrafo, com quantos anos o senhor começou a fazer TENEPS e quais as dificuldades e ganhos encontrados ao levar a TENEPS junto com a INVEX, voluntariado e profissão? Tenho 27 anos e me posicionei para começar a TENEPS ainda este ano. Com isso, ficarei exatamente nessa situação, levando esses 4 pilares direito. Isso é uma senhora, viu? Ok, seja bem-vinda, acho que vale a pena. No meu caso, eu comecei com 28 anos, eu já tinha me formado, estava na residência médica, já tinha passado quase 1 ano de residência, já via como que era o funcionamento da residência, já tinha muito tempo de voluntariado, de docência, então achei que já era o momento de começar e só obtive benefícios, porque a carreira já estava encaminhada, o processo, por exemplo, de possíveis indefinições, isso aí tudo já tinha sido superado, as convicções eram maiores com relação a isso, principalmente com relação às ideias da conscienciologia, e não tive maiores problemas naqueles 6 meses. Eu acho que isso tudo foi sendo trabalhado ao longo do processo, em função principalmente disso que eu falei, do voluntariado, da fundação do Greenvex, que a gente manteve vários anos lá em Brasília, e do processo de docência conscienciológica. Então, se a sua vida está mais ou menos encaminhada, como você comentou, eu acho que isso só vai acrescentar. Você está, na realidade, assumindo uma nova responsabilidade, está se posicionando perante a multidimensionalidade para encarar um trabalho mais sério, que é esse da TENEPS. E se você é da área da saúde, se não me engano, acho que você falou isso, você vai começar a casar o seu trabalho cotidiano de assistência aos trabalhos assistenciais da TENEPS. Então, quem às vezes vai lucrar mais com isso é o próprio amparador, que vai poder te ajudar, ou pelo menos ter mais ambiente para te ajudar no processo de parapsiquismo, no processo de informações. Você vai começar a enxergar os bastidores que eventualmente você não esteja percebendo em determinadas assistências que você está praticando. Então, se está tudo bem, acho que vale a pena. Professor Valdo, o senhor mencionou agora ontem o processo da monja e agora há pouco também a questão da pré-IC com relação a ela. Eu queria compreender ainda novamente a questão da assistência, qual é a relação dela com esse processo? Em homenagem a você, eu vou ler aqui mais ou menos o que é isso. O verbete é mais ou menos esse. Ele está ampliado, não é só o que está aqui, não. Eu vou ler o resumo. Okay. É o verbete do dicionário. Você está entendendo? Dicionário de argumentos da conscienciologia. Legadologia, que é o nome. Então eu começo falando o seguinte. Já usei muitas vezes o micro, quer dizer, o microcomputador, 7 horas seguidas, varando a noite com o trabalho. Isso é trabalho da enciclopédia, trabalho do dicionário. Então, em tal situação intraconsciencial, estou antenado, quer dizer, quando eu fico nessa condição, eu fico antenado e posso perceber, às vezes, quando algo parapsíquico acontece. Às 3h15 da manhã, senti a presença da serenona. Essa
que tem o cognome que eu dou de monja, e que ela telepatizou. Em toda a história humana, nenhuma consciência, inclusive essas que você chama de serenões, chegou a deixar o legado do corpus de conhecimento multidimensionais da conscienciologia para a humanidade. Olhe as suas responsabilidades pessoais no contexto desse empreendimento. Por aí, comecei a entender, ou pelo menos a interrogar mais agudamente, quanto às antessalas conteudísticas dos parafenômenos. Por um lado, é importante ser lembrado quanto a este fato crítico. Por outro, é problemático saber se a tarefa está sendo cumprida à risca. Os serenões têm capacidade de manifestação no cosmos que nós ignoramos. Não temos ainda esse know-how. Segundo a informação deles mesmos, não adianta sabermos dessa realidade ou dessas tais megacognições que são ainda mateológicas, quer dizer, uma ciência que ultrapassa a nossa compreensão. Por agora, somente o conhecimento disso iria nos prejudicar e não ajudar. Então aí, há óbvio gap entre nós e os serenões, profunda lacuna evolutiva que precisa ser preenchida. Todavia, é relevante frisar, não é mais um abismo como antigamente. Eles abriram a intercomunicação. O preenchimento desse vácuo interconsciencial começa a ser feito pelos cursos intermissivos pré-ressomáticos. E a conscienciologia representa o curso intermissivo nesta dimensão com o estudo integral. Aí vem o estudo holossomático, multidimensional, paragenético, holobiográfico, multiveicular, seriexológico, cosmoético. Da consciência, tudo isso com respeito à consciência. Agora, então, colocar o carro na frente dos bois não adianta. Por isso surge a interrogação. Por que Serenona lembrou do fato crítico? Tal lembrança não seria colocar adiante o carro adiante dos bois? Importa lembrar ainda, só apenas um pré-serenão. Nesse ponto eu reforço e reitero a convocação franca dos voluntários da conscienciologia para ajudarem com empenho máximo na consecução desse empreendimento que está em andamento envolvendo todos nós. Daí a solicitação fraterna para alcançar, no mínimo, 500 verbetógrafos coautores da enciclopédia da conscienciologia. Preciso dividir a tarefa, ou mais apropriadamente, as responsabilidades com todos vocês. Esta é a essência do olho do furacão da mensagem da Serenona. Eu pergunto, possivelmente. Isso é que é um argumento interrogativo, como eu chamo. Entende? Esse é que a gente tem que estudar para ver como é que fica. Valdo, a partir disso que o senhor teve a ideia da pré-IC? Foi. Porque assim nós vamos chamar as fichas, chancelar o processo do ponto de vista prático. Foi a primeira ideia prática que eu tive do assunto. Se vocês tiverem mais, pode dar, eu estou aqui de braços abertos, aguardando qualquer ideia. Você sabe que eu não sou pobre soberbo. Eu topo qualquer parada que me falam aí, desde que tenha lógica, vamos em frente. Agora, de modo geral, você entendeu, né, Fafá, a situação. Então é por isso. Nós já temos até agora, comigo, nós somos 94. Vamos ver, daqui uns dias tem mais uns 20 aí. Né? Um quinto já estamos assim à vista, né? bem estabelecido. Pedro, Djalma aqui no ar. Na página 15, você podia aprofundar na paradoxologia, na terceira linha, o paradoxo Homo sapiens dinâmicos, Homo sapiens paciens, por favor. Sim, a ideia é a pessoa saber ter paciência, saber, eu coloquei acho que na patologia também o princípio do devagar e sempre, né? O festina lente.
Ou seja, a gente tem que ter, não pode ter ansiedade para a conclusão das coisas. Então, vamos supor, o processo profissional, que eu estava comentando no meu caso dos médicos. Então, se a pessoa é ansiosa, quer, por exemplo, começar a ganhar dinheiro rápido, ela pode, eventualmente, dificultar ou atrapalhar a formação dela. Outra coisa, o processo parapsíquico assistencial, da TENEPS. Se para um processo de ansiedade, a pessoa começa a TENEPS muito cedo e eventualmente tem que parar, isso pode virar um estigma. Ou, por outro lado, ela começa e ela quer ter muitos fenômenos, quer perceber muitas coisas. Essa condição, se ela não tem essa paciência para deixar na mão dos amparadores, para eles irem dando, né, as cartas, eles irem conduzindo, eles irem orientando, muitas vezes isso pode dificultar. Então é um paradoxo porque você tem que ter essa veia dinâmica de você executar a ProEx, de você estar em dia com a ProEx, ao mesmo tempo você tem que estar, vamos dizer assim, super tranquilo, sabendo que se as coisas ainda não aconteceram, se as informações não surgiram, isso é muito comum no processo de retrocognição, que às vezes pode gerar essa ansiedade, a pessoa querer saber quem foi, quem deixou de ser. Se isso não apareceu é porque não tem ainda, não está no seu momento, eles ainda não abriram. E eu pego um gancho também da sua pergunta para falar do provérbio, né, da proverbiologia, que é exatamente essa ideia. Então, viva a vida como se fosse viver para sempre, ao mesmo tempo esteja sempre preparado para morrer amanhã. Então, esse paradoxo de você estar em dia no timing da ProEx, é que eu acho que é o mais sério. E na fase executiva a gente tem que conseguir conjuminar isso. Não pode ter um gap muito grande de áreas em que eventualmente estejam muito paradas, ou que a gente deixou muito de lado, e que eventualmente se a gente dessomasse ia fazer falta. A gente ia poder entrar numa Melex, ou podia, enfim, ficar mais preocupado com essa área. Então a pessoa tem que ver se ela está levando mais ou menos as coisas de jeito. Daí ser esse paradoxo. Pedro. Hernandes aqui no seu ladinho. Ok. Página 14. Diga. Ciclologia. Eu queria que você clareasse um pouquinho mais a relação desse ciclo circadiano e o embasamento da AutoProEx. Isso tem relação até com a pergunta anterior, pelo menos a minha intenção foi colocar isso. Primeiro aspecto é a pessoa estudar um pouco, quem não é da área, o processo de fisiologia, para ela atender o soma, para o soma poder render mais, e não ir contra o soma, principalmente com relação à qualidade do sono. A gente coloca, acho que lá no final também, processo de dieta, a condição do peso corporal que o professor Val estava comentando, exercício físico, e assim sucessivamente. Além disso, o processo de aproveitamento do ciclo circadiano, aproveitamento do dia. Então, a pessoa ser bem organizada e ela saber priorizar os minutos, priorizar aquilo que ela vai fazer no tempo que ela tem, que é o mais sério dentro disso, porque a gente observa que o tempo está passando cada vez mais rápido, pelo menos a sensação é essa. Então, daqui a pouco a gente vai estar todo mundo no extrafísico discutindo o que a gente fez, deixou de fazer, as próximas, enfim, proexes e tal. Então, se não houver essa lucidez com relação ao tempo, e eu bato muito nessa tecla, tem um verbete do professor Valdo que é cronoevoluciologia, que é exatamente essa proposta. A pessoa, então, às vezes come mosca, o tempo vai passando e ela não prioriza. Um exemplo claro é esse dos verbetes. Quanto tempo a gente demorou para se engajar, e tem gente que ainda está nessa falta de engajamento, por mais que se fale, por mais que se convoque, por mais que se tente ajudar nesse sentido. Então, existe ainda um gap. Eu coloco aqui na última linha da antagonismologia, o antagonismo técnica evolutiva e teática evolutiva, que é exatamente isso. A técnica, ela está aí para qualquer um utilizar, elas estão aí, né, as técnicas, mas o processo de teática, que é justamente assumir, escrever, vir aqui defender, enfim, escrever o livro, fazer o que a gente tem que fazer, ainda a gente é muito retardado nos dois sentidos, retardatário e retardado, porque demora a entender o processo, demora a ficha cair, não é isso? Então, esse gap que eu chamo sempre atenção. Então, a gente tem lá em casa, eu e a Cris, a gente comprou um quadro enorme e colocou lá proexograma em letras garrafais. E lá a gente tem todos vamos dizer assim, os marcos, principalmente com relação às idades, e aquilo que a gente quer fazer, aquilo que a gente tem que cumprir. Porque quando você expõe, quando você
vamos dizer assim, expressa, né, quando você manifesta visualmente, a tendência é isso te desassediar mais, você não ter desculpa, porque aquilo está claro, você pode pensar sobre aquilo, se é o caso, se vai dar tempo, se não vai. E eu tenho essa tendência em função, eu acho, muito por causa do Greenvex, né, do processo de inversão, de fazer aquele planejamento da vida e ver com qual idade eu queria começar a ter netos, qual idade eu ia me formar, qual idade, enfim, as coisas iam acontecer, e isso foi mais ou menos batendo. Então, se você for ver a síntese disso, é o dia matemático. Eu coloco também, acho que na Mega tem Cenologia, que complexam mini acertos acumulados, né? Então, se a gente for cumprindo a PROEX diariamente, ou seja, aquilo que você se programou, a tendência vai ser que a gente atinja o complexo. Então, foi nesse sentido. Não sei se então, nesse ciclo aqui circadiano, a pessoa ela tem que partir do autoconhecimento somático, senão ela também se perde justamente nessa programação, né? Exatamente. Tem que ter uma noção, senão, se não respeitar o soma, vai cair naquilo que a gente comentou no início, eventualmente excessos. Vamos supor, a pessoa começa a colocar o soma num nível de estresse muito grande, e esse processo pode deflagrar determinadas tendências genéticas patológicas. Então, o metabolismo, a condição interna, a homeostase interna, ela começa a ser abalada, e isso pode suscitar o aparecimento de determinadas doenças que, se não tivesse isso, a pessoa poderia manifestar, mas às vezes muito mais tarde, ou até nem manifestar. Então, você saber lidar com o soma, não ir, né, contra o processo do soma, acho que concordo com você, é a base disso. Obrigado. Pedro, aqui no B, página 13, em tecnologia, você está falando aqui das técnicas de aproveitamento do tempo pessoal. E eu pergunto, são algumas técnicas específicas ou é fazer o timetable, o horário e tudo mais? Está falando de algo em concreto? Sim, se eu entendi, são as duas coisas. É você desenvolver uma técnica para você que funcione. Tem pessoas que usam agenda, tem pessoas que fazem um planejamento semanal, que usam uma folhinha, por exemplo, tem pessoas que usam aquele processo de amarelinho, de escrever para poder se organizar. Então, acho que a pessoa tem que ver como é que ela funciona, o temperamento dela, e ver se isso está tendo algum saldo. Porque se não houver um cheque, entende? Um momento de parar e analisar, a tendência vai ser que a pessoa, vamos supor, só faça isso de ano em ano, e é muito tempo. Então, ela tem que ter um timing que ela vai estar sempre olhando o rendimento. Entende? Então, o processo do verbete ajuda muito nisso. A pessoa se programa no verbete, quanto tempo que ela vai demorar nesse verbete? Então, a pessoa volta, demora algumas horas. A gente pode demorar uma semana, 2, um mês, mas ela tem que ter essa noção. Primeiro, se ela é iniciante, quanto que isso vai demorar, e segundo, se ela está melhorando essas marcas. Entende? Isso ajuda você a aproveitar mais o tempo. Por quê? Você fica focado naquele assunto. Então, se eu estiver escrevendo um verbete X, aquele assunto vai ficar na minha mente até eu conseguir plasmar e acabar aquele verbete. E aí eu vejo quanto tempo que eu demorei naquele verbete, entende? Então, tem que ter esse modus operandi para a pessoa não deixar o tempo escorregar pela mão dela. Hay uma coisa que me parece muito interessante, são os 35 autocuestionamentos que você faz. Porque agora mesmo aqui, não, eu lo faço comigo mesma, não? Mas agora já é como que está muito claro aquilo que eu já fiz destes questionamentos e o que todavía falta por fazer, não? Sim. Assim que agradeço estes 35 questionamentos. Agora, eu vou pegar um gancho seu, porque nós temos às vezes a tendência de deixar tudo muito mentalmente, a gente tem uma noção. Quando você coloca no papel e vai contar, por exemplo, quantos artigos a pessoa escreveu, aí ela vai ver, poxa, eu no meu caso escrevi acho que 11 artigos na época que eu fiz o levantamento. O tema predominante foi Invex, mas eu tenho mais de 20 anos de conscienciologia, então você vê que é um gap enorme, né? Estou deixando muito a desejar. Então, isso faz com que a gente fique mais responsável, a responsabilidade aumenta e você começa a priorizar mais o tempo. Então, por isso que a ideia básica do verbete é a pessoa realmente colocar no papel. Vai lá e conta quantos laboratórios ela fez. Se ela já preencheu o conscienciograma ou não. Eu resolvi preencher o conscienciograma porque uma vez eu acordei com essa informação, e se eu dessomasse e o conscienciograma está aí, e eu nunca levei a sério ao ponto de ir preencher de cabo a rabo. Então fui lá na Conscius, me inscrevi, o pessoal me ajudou e eu consegui fazer essa síntese. Então,
Nós temos muitas oportunidades hoje na CCCI que determinadas, aquelas que são mais sérias, mais prioritárias, a gente não pode deixar de participar. O processo da OIC, o processo da APEX, a pessoa ir lá receber ajuda. Vamos supor, ela chega e tem um percentual alto de incomplexo na dimensão extrafísica. E o transmentor, ou um evoluciólogo, pergunta, mas você foi na APEX algum dia? Você pediu ajuda? Então estava do lado e às vezes a gente não achou que sabia, achou que estava e não ouviu, não deu abertura para uma outra pessoa chegar e colocar o dedo na sua ProEx. Fala, olha, eu estou achando que eu estou fazendo isso. O que vocês acham aí? Vocês que estudam isso o dia inteiro. E eles vão olhar e vão falar, não, a coisa realmente parece que está bem, mas esse aspecto aqui você está esquecendo. Então esse ponto cego que às vezes a gente tem que saber procurar ajuda. A Cris está lembrando aqui a prova geral de Conscienciologia, é outro caso. Por quê? O que eu acho mais sério é a concretização e o fortalecimento das sinapses que ela proporciona, porque você vai estudar e vai reter mais esses conceitos. Então, evolutivamente, na próxima intermissão, na próxima vida, a gente não sabe se isso pode vir com uma retrosenha, com uma retrocognição, com um determinado verbete ou conceito que a gente tem estudado, entendeu? Então, eu gosto muito da coisa assim prática no papel, por isso que a prova ela exemplifica bem isso. Ok? Eu acho que as duas provas que você falou, a conscienciometria, a conscienciograma, e neste caso a consciencioterapia, a mim me han ajudado muito. Eu recomendo os dois, porque hace ver, enfrentar-te àquilo que você não está fazendo, não? Sim. E a conhecer-se mais, com o qual tem trafores que não conhecia e trafores que tem que trabalhar. Não? Eu acho e isso me parece muito importante. Não prioriza. Obrigada, Pedro. Ok. Pedro, aqui no A. Na página 14, no item interaciologia, você pode falar do último item, a interação retrospectiva decenal, análise contextual actual e neoplanejamento decenal. Tem relação com isso que a gente estava comentando. Nessas análises, quando a gente vai fazer um balanço, e aí eu pego o gancho também do curso, né, balanço existencial, que a gente colocou aqui, é um bom momento para isso. A pessoa, quando vai fazer um balanço, é bom ela olhar para trás e ver o que ela priorizou, qual foi o saldo disso. E aí ela faz essa análise contextual atual, com o objetivo principalmente de não planejar coisas irreais, surreais, fora da realidade ou utópicas. Então tem que fazer essa análise, porque às vezes tem situações que ela não vai conseguir implementar nessa vida em função de um contexto atual, uma realidade que se impõe para ela. E a partir disso fazer esse neoplanejamento. Então de 10 em 10 anos é bom a pessoa ter uma noção do que ela fez, do que ficou nesses 10 anos em termos de voluntariado, em termos de trabalhos publicados, em termos de verbetes apresentados, enfim. Tudo que ela puder fazer esse saldo. Nós colocamos essas 35 perguntas, a gente pode aumentar isso para muito mais, mas é para ficar nos 35 da idade, para fazer uma correlação com a idade, como se fosse um para cada ano, né? Mas isso pode ser expandido ao máximo. Mas a gente tem tantas oportunidades e técnicas atuais na conscienciologia que vale a pena a gente não se furtar de experimentá-las. Essa que foi a ideia, acho que se encaixa nessa sua pergunta. Obrigada. Sou aposentado e trabalhei na administração de hospitais. Estou com 56 anos. Gostaria da sua opinião sobre a possibilidade de começar a fazer o curso de medicina agora. Mas, olha, sempre é tempo para a gente estudar mais, né? Eu sou de acordo. Se você pode, a vida permite. Todo mundo está vivendo 100 anos. Está na metade do caminho, né? Outra aqui. Sou psicóloga clínica. Ao final da faculdade, conheci a conscienciologia e a consciencioterapia. Identifiquei que minha ProEx está relacionada com a consciencioterapia. Gosto muito da área de saúde mental e entendo que meu público-alvo será os portadores de psicose pós-dessomática. Resolvi investir em outra área da psicologia para poder ampliar meu leque de oportunidades, mas não consegui me estabelecer nessa nova linha de atuação. Ou seja, não me encontrei ainda na profissão e encontro-me desempregada. Estou na fase preparatória, faço TENEPS há quase um ano. Como posso potencializar a minha preparação, já que tem algumas diretrizes sobre a ProEx,
mas não estou sabendo aplicá-las. Sinto-me em subnível. Olha, aqui no caso, você deve se firmar, ter pensamento positivo, que as oportunidades vão aparecer, os amparadores vão te ajudar. Agora, tenha pensamento positivo e decida as coisas e siga por aí. Se você investir em qualquer trabalho dentro dos processos da psicologia, se você investir com boa intenção e se firmar, sempre você vai ter muito caminho, muita coisa para fazer na área da saúde com a psicologia. Vale a pena. Pensa bem. Pedro, aqui de novo no há. Eu queria fazer outra pergunta, também na página 14, na trinomiologia, o último trinômio, agenda de autopensinização, planilha evolutiva e produção diária. Como que funciona na prática? Essa agenda da autopensinização tem um verbete também que a gente pode, depois a pessoa pode aprofundar. Mas a ideia, a técnica, pelo menos que eu fiz uma época, é você anotar a temática dos seus pensenes. Então, vamos supor, você está indo para o trabalho, daí a pouco você se pega pensando num determinado assunto. Vamos supor o assunto relacionado à profissão. Aí você coloca lá, profissão. Depois você se vê pensando sobre o processo, vamos supor, de voluntariado. Depois de dupla, depois de dinheiro, e assim vai. E com isso você vai chegar num resumo, num saldo, numa síntese, e vai ver o que predomina na sua pensenidade. A partir disso, você vai fazer uma planilha. Então, o que você vai fazer com isso? Você, primeiro, domina a sua pensenidade, é isso que você quer pensar, você está sendo pensenizada, tem boi na linha, por outro lado tem amparo, e aí você faz essa planilha, você vê o que você quer produzir, o que você quer render, em que área, em que aspecto, o que está faltando mais. E você parte para a produção. Entende? Então você faz essa análise, porque muitas vezes a produção diária, que é o final lá desse trinômio, tem como dificuldade o processo de pensenidade. Que a pessoa tem uma pensenização às vezes desorganizada, ela pode ter boi na linha, então quando ela quer escrever, vamos supor, o verbete, ela não consegue, pode dar sono, ela se dispersa, e às vezes a raiz disso está numa evocação de um determinado pensene, que ela não consegue tirar da cabeça, falta de higiene consciencial. Então eu acho que o processo de produção mental somática tem íntima relação com a pensenidade, com a pensenização. Então isso que a gente quis chamar a atenção, para a pessoa saber bem o que ela penseniza, se é isso mesmo, qual a profundidade disso, o quanto que isso acontece e principalmente qual a temática predominante. E tem um verbete sobre isso também, tá? Planilha evolutiva. Pedro, aqui no A, aqui. Pois não. Na página 14, efeitologia, na quarta linha tem os efeitos parasociológicos da INVEX. Você poderia explicar melhor assim, o que seria parasociológico nesse sentido? Sim. A ideia aqui foi chamar a atenção para o seguinte aspecto. A INVEX é uma técnica de exceção. Não é qualquer um que consegue implementar. Não basta ter o perfil. É como a gente falou, aquele antagonismo da técnica e da teática. Então, se a gente for analisar, é uma minoria dentro da minoria, tá certo? Dentro do escopo da conscienciologia, uma minoria que aplica a técnica da INVEX. Então, do ponto de vista extrafísico, isso chama muita atenção dos neo-intermissivistas, essa quarta geração que a gente vem discutindo, estudando aqui. Por quê? Porque alguns, se não a maioria, vai querer implementar, vai querer executar essa técnica. Então, às vezes, eu me sinto muito observado e vigiado nesse sentido, às vezes, de como que eu entendo a técnica, como que eu executei, estou executando, o que eu priorizei, quais foram os meus gaps, os meus trafais e trafares. Então, esse aspecto, muitas vezes, é de interesse desses neo-intermissivistas em função disso, para eles poderem fazer a profilaxia de chegar aqui e não se dispersar, de chegar aqui e recuperar essa lucidez mais cedo. Então, a Sinvex tem um papel muito sério nisso, no sentido de abrir caminho para as publicações que são feitas, né, os congressos, o exemplarismo da Sinvex tem essa contraparte extrafísica muito séria,
Porque os neointermissivistas, a tendência, como já está nessa quarta geração, é que talvez, né, o pior já tenha passado, o mais difícil já tenha sido feito, que é abrir a picada. Então já existe know-how, já existem obras, já tem vários debates que foram feitos que podem ajudar no processo do Holopensene e no acesso dessas consciex. Então foi nesse sentido que a gente quis chamar a atenção para a parasociologia, os efeitos que isso causa nas consciex. O fato, por exemplo, de não querer ter filho, isso aí é muito sério, não é isso? Faz pensar. Ok, obrigado. Não sei se você quer complementar, você concorda, você acha que é por aí? Acho que sim, né? Com certeza. Pedro, letra B. Ok. Na interaciologia, a interação do senso de responsabilidade e senso de urgência na proexis. Você podia falar um pouco disso? Sim. A ideia aqui foi chamar a atenção para o processo daquilo que a gente tem que fazer, que é a responsabilidade, e do quando nós temos que fazer isso. Então, um processo de urgência. Se o tempo passa, se a gente não prioriza, muitas vezes vai chegar numa condição que aquilo vai ficar urgente. Vai ficar, às vezes, a pessoa tem que parar e priorizar essa situação, que não é a ideal. O ideal é justamente a pessoa se antecipar e ir fazendo a preparação. Então, a gente estava comentando do conscienciograma. Às vezes a pessoa vai empurrando com a barriga, não prioriza, não tem noção mais clara, pelo menos uma cosmovisão da manifestação dela, em termos de traços, né, de atributos, processo holossomático, e ela vai empurrando. Vai chegar um momento, pode ser por uma crise, pode ser por uma projeção vexaminosa, pode ser, às vezes, em função de uma tertúlia que seja feita, alguma coisa vai fazer com que ela fale, não, agora chegou a hora, eu tenho que priorizar isso agora porque já ficou urgente, já ficou para ontem. Entende? Em função do exemplarismo que ela necessita ter para fazer assistência, ela eventualmente pode estar deixando isso para trás. Então é esse raciocínio que eu quis chamar a atenção. Daquilo que a gente tem responsabilidade, não pode deixar para a última hora, não pode deixar para depois. Principalmente na fase preparatória, porque determinadas atitudes ou decisões que a gente não tenha na fase preparatória, elas vão repercutir seriamente na fase executiva. Isso pode ficar urgente. Então, quem tira o corpo fora do processo profissional, por exemplo, escolhe uma carreira mais fácil. Na minha época, eu tinha muitos amigos que escolhiam uma carreira mais fácil, numa faculdade também particular, mais fácil, de pagou, passou, e você via que não tinha essa noção de responsabilidade e de noção também de futuro, porque isso em algum momento a pessoa vai pagar a conta. Então, essa preparação, ela é muito séria, porque senão, a gente coloca, eu acho que na riscomania, a pessoa vai periclitar as bases da PROEX. Seja no caso da riscomania, que a gente falou, o caso de esporte, mas também em função de não assumir determinadas responsabilidades. Então foi isso, na fase preparatória nós temos que ver se a gente realmente calçou tudo e se tem coisas sérias que ainda na fase executiva a gente precisa calçar, porque isso mais para frente vai ser necessário. Você vê, Pedro, que no caso do reciclante, no meu caso, por exemplo, desde que eu conheci a Conscienciologia, esse senso de urgência na PROEX tem sido uma constante. Você percebe que possa ter alguma correlação de ser mais acentuado para o reciclante? Em geral, sim, mas tem que ver se está fisiológico. Não pode ficar patológico. Por que isso? Porque o reciclante, muitas vezes, pode ser aquela pessoa que era para ser inversor e não foi. Ou a pessoa que chegou na Conscienciologia, mas chegou um pouco atrasada. E dá essa sensação mesmo de urgência. Mas ela tem que dar um gás, e aí a gente vê que às vezes o reciclante rende mais do que o inversor em função disso, porque ele já tem essa noção de responsabilidade mais amadurecida. Então a pessoa tem que superar isso. Não pode ficar com esse senso de urgência crônico, porque aí fica antifisiológico. Entendeu? Mas é mais comum, sim. Ok, obrigada. Okay. A Dulce. Nós queremos saber de você, se você está de acordo, para a gente formar uma pré-IC, a turma do discernimento já cedeu uma sala para a pré-IC. Entende? O que é? Eu estou falando o que é. A Rosa topou, um monte de gente vai ajudar para fazer a Associação Internacional dos Verbetógrafos da Conscienciologia. Nós queremos saber porque você é a chefa.
Nós já falamos toda aqui, os coadjutores já estão de acordo, só falta vocês. Está de acordo? Assim de cara? Quem pergunta? Isso é coisa de vocês. O problema é de vocês. Tem que arranjar também um nome, né? Um logotipo, alguma coisa aí para a história. Agora eu posso saber, assim, o motivo, assim, como é que aconteceu isso, essa ideia? A Serenona, sabe? A monja apareceu e falou para mim sobre a minha responsabilidade para chamar a atenção de vocês para isso. Então, a primeira coisa que eu pensei foi a gente insistir na questão dos 500 verbetógrafos. Agora, como vocês já têm uma infraestrutura de verbete, na verdade, vocês estão sabendo fazer o verbete melhor do que eu. Você está entendendo? Então, vamos... Não é bem assim. Não, essa noite, por exemplo, eu trabalhei no verbete 4h30. É um verbete de 5 páginas. É aquele do processo social, sabe? Agora, também está completo. Tem 11 máximos no detalhismo. Tem 13 itens para a pessoa estudar o caso. Tem uma série de condições. Mas eu demorei 4h30. Foi exatamente da 1h até 5h30 da manhã. Entende? De modo que não é assim. Tem verbete que às vezes eu posso fazer em 2 horas, outros a gente demora. Outros eu faço pesquisa para ampliar a situação. Então isso aí demora. Agora, uma pesquisa, por exemplo, que a gente faça no computador pelo Find, na busca, demora algumas horas. A maioria dos temas, para trabalhar bem. Mas, por exemplo, na hora que eu faço isso, eu faço a remissiologia, eu vejo o que é que tem de relação importante. Olho, por exemplo, trinômios, polinômio que diz respeito àquilo. Uma palavra básica do verbete, você enriquece qualquer verbete. Tem que saber fazer. Agora, aqui é bom, ó. O negócio é um jogo, né? Isso é melhor do que palavra cruzada. Com certeza. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, o objetivo da IC é aliciar o povo para chegar nas 500 pessoas. Só pode participar dessa associação quem defendeu o verbete aqui. Senão não pode. Professor? É para fazer uma discriminação mesmo técnica. É de propósito. Tá ótimo. Professor Valdo? Muito bom. Sim. Letra A. Aqui. Então, esta... Ah, lá, a outra que faltava falar. Eu falei que faltava falar para você, por causa da Unici. Tá certo. Então, só para me entender, para nós entendermos aqui, ela é uma IC como a Unescom, porque a Unescom ela ajuda, os autores ajudam a GESCOM. Mas é diferente. Essa aí, o processo é o verbetógrafo. Eu sei, mas... A verbetografia. Quando eu falo da semelhança... É muito específica. Talvez seja a IC de maior especialidade. Detalhismo. Tá, mas nesse caso, juridicamente, ela ficaria sem precisar ter um CNPJ. Ela ficaria ancorada. Não, eu acho que tem que constituir tudo. Tudo. A gente não pode fazer nada bastardo aqui. Tudo tem que dar nome, o pai, a mãe, arranjar tudo. Esse negócio de deixar no escuro, amador, é bastardo. Ser filho ilegítimo. A gente não deve fazer. Tem que legitimar tudo. Institucionalizar, legalizar, papel passado. Agora, ó, discernimento já tem uma sala lá para tudo. Ótimo. Agora, você ajuda aí. Ó. São 6 meses a sala para a turma estudar, para ver o que é. O que precisar, nós fazemos. Agora, essa turma é a turma da monja. Eles vão ajudar. Agora, Valdo. A turma da monja, né? Não, o pessoal já tem curso, já tem um livro que está encaminhado, já tem as tertúlias. Só tem cabeças de alto nível. O livro, né? O manual da verbetografia. Muito bacana. Na inauguração, né? Semana da ProEx. O livro que está sendo encaminhado. Aí você fazer uma amarração. Agora,
Uma pergunta. Vocês estão sabendo muita coisa sobre verbetografia. Mais do que vocês estão pensando. Vocês ainda não viram o alcance daquilo que vocês sabem. Está entendendo? Outra coisa. Quando é que nós vamos ter novos 20 verbetes? Os próximos 20 meus já estão encaminhados. Tudo ok. Eu já começo a entregar. Daqui 3 dias nós temos os meus de novo. Então você tem 23 dias. Então, hoje já vão alguns projetos. Então tá bom. Valdo, Então tá bom. Valdo, tem 6 meses já garantido lá pelo discernimento, não é isso? Tem. Então, porque 6 meses vai cair em fevereiro, que é na época do balanço. Pode ser o lançamento da IC, justamente a gente já faz o convite para lançar em fevereiro. Vem muita gente de fora. Fazer um processo de carnaval, é isso. Faz a grande festa mesmo para comemorar isso aí. 6 meses. Em Locho, está bem aderente porque o surgimento dessa IC foi no Proexometria. Agora, tem a ver com a Proex. Eu desejo dar um primeiro trabalho para essa IC. Posso? O caso é o seguinte, é vocês estudarem, para vocês isso é fichinha, estudarem o receituário dos verbetes. A prescrição, é isso? Esse verbete serve para quem? Prescrição. Então, quando aparecer a pessoa, vocês vão prescrever. Então, é a área da saúde. Prescritivo. Isso é a área da saúde mental somática. Algum tempo atrás, eu já tinha feito isso, o senhor falou que exigia, mas agora está... Aqui eu fiz tem isso. Tem que fazer tudo de novo. Faz aí, a Kátia não está aqui, mas deve fazer uns 5 anos eu falei naquela isso. época eu fiz. Lá no Salão Verde. Muito bacana. Só que já ficou obsoleto. Agora, Valdo, você faria alguma correlação em termos de passado do Holopensene da enciclopedia em um determinado grupo, e esse grupo da SC tem alguma ligação direta? Já engoliu aquele povo todo. Já está mais avançado, mas tem... Estratégia britânica, isso tudo que nós estamos fazendo tem muito mais inteligência. Não, eu sei. Aqui, ó, me perdoa esse povo. Eu sei. Mas não tem saída. Mas não tem raiz também. Que eles apresentem. Quem quiser que venha defender, o nosso é muito mais inteligente. Não, eu sei, muito mais gente e tal. Muito mais inteligente. Mas você vê alguma raiz nisso? Não. Não tem. É lógico que tem. Não tem, então. Quer dizer, a gente está num outro... Nós todos somos lexicólogos do passado. Você é, eu sou... Então essa turma é dar um passo além. Essa aqui, ó. Agora, o processo é que a gente não pode estar mexendo nisso, porque tem homem que é mulher, tem mulher que é homem. Então, é melhor ficar por aqui, não mexer muito. Mas em termos proexológicos é isso, você retoma uma coisa que você fez, só que num outro patamar. O outro que tem aí, mas que ainda não entrou nisso, que precisará de entrar mais forte, é o Djalma. O Adejarmas também é desse povo. Ele é uma cabeça. Muito bom. Entende? Agora, ele ficou todo perturbado. Avião, moto, computador e outras coisas mais. Não sei o que mais, mas deve ter mais coisas. Tá entendendo? Legal, turma. Ele chegou aqui, se esbaldou. Você sabe o nome no dicionário popular, você sabe o nome disso. Né? É aquilo mesmo. Não sei. Mas olha, eu acho que é o máximo esse processo. Muito bacana. Isso aí é o máximo, isso aí vai enriquecer demais. Vai oficializar o que já existe. Já existe uma estrutura. Agora, o doutor quer falar alguma coisa? Pode falar. Pedro, você podia correlacionar e como é que a gente pode conjuminar 2 itens que você colocou? Um na estrangeirismologia, que é o festina lente proexológico, com ali na tecnologia a técnica de mais 1 ano de vida. Sim. O festina lente é justamente essa ideia do devagar e sempre. Então você tem que ter noção daquilo que não adianta você ter ansiedade, daquilo que precisa ter o rame-rame do dia a dia para você poder implementar. E a técnica de mais 1 ano, eu já apliquei essa técnica algumas vezes, é para muitas vezes você ficar mais atualizado, ficar up to date em determinadas situações que você eventualmente deixou passar. Então vamos supor o processo parapsíquico. Às vezes a pessoa aplica a técnica de mais 1 ano com o objetivo de priorizar o processo parapsíquico. Então ela vai se dedicar mais às dinâmicas, aos cursos de campo, ao estado vibracional, aos laboratórios relacionados a isso. Na época, o que eu mais priorizei foi o laboratório da sinalética parapsíquica, e é um dos que eu tive mais resultado. Eu acho que vale a pena a pessoa pensar nisso. Pedro. Então ela pode usar essa tecnologia a favor dela. Pedro, fazendo um gancho com o que você falou da sinalética,
quantas sinaléticas você acha que uma pessoa, até chegar aos 35, deveria desenvolver? Eu não sei em termos de quantidade, mas eu acho que ela tem que ter bem discernido o processo do amparador, mais próximo que trabalha com ela, principalmente na TENEPS, processo de ataque extrafísico, processo de pré-decolagem, saber quando que ela vai ter uma manifestação projetiva. Essas 3, pelo menos, eu acho que vale a pena a pessoa ter. Outra coisa, o processo de desassédio mais sério, quando, por exemplo, ela começa a sentir um envolvimento maior de energia, ela fica insuflada com balonamento e aquilo vai ter uma repercussão energética imediata. Então, pelo menos isso, que é o grosso principal, ela tem que ter. E não deixar de ter em mente o processo mental somático. Quando, por exemplo, chegam a Consex para manifestar uma ideia, para dar uma sugestão, uma ideia, fazer alguma intervenção nesse sentido. Mas aí eu acho que é mais avançado. Como assim? Não entendi. No processo mental somático, a Consex chega e dá uma ideia, e que mais? Sim, porque você tem que estar acostumado com a aproximação de outras Consex que não só aquelas que você está habituado. Então você tem que estar as portas abertas para outros amparadores, às vezes técnicos, poderem fazer inspirações, vamos dizer, especializadas para aquele trabalho que você esteja manifestando. Ok? Ok. Mas olha, eu espero então os outros 100 verbetes seus, entendendo mais uma vez, e você agora, a gente já não pede mais, a gente exige. Não é assim? Ainda mais com essa IC de verbetógrafo, o negócio é muito sério. Muitas graças, valeu. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 63 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 27 votos presenciais e 14 votos online. Os recados de hoje: o Alexandre sobre teoria e prática da INVEX, a Neida sobre Semana da Reeducação, a Eliane sobre o curso Higiene Consciencial e a Patrícia sobre o ECP2. E antes com vocês, a Eliana sobre o Amigos. Boa tarde. Bom, pessoal, com este verbete, com esse tema e com essa ideia da pré-IC, então a gente não, quase que chover no molhado, falar da importância da enciclopédia. Agora nós vamos, com certeza, chegar aos 500 verbetógrafos. Essa IC em breve vai ser uma realidade, já temos um número expressivo, mas convidamos todos vocês a virem fazer verbetes e também a ajudarem a concretizar depois a publicação desses verbetes através da enciclopédia da Conscienciologia. E o programa Amigos tem um papel fundamental de ser o mantenedor financeiro de toda essa estrutura, que inclui este tertuliário também. Então, por favor, vocês amigos que tiveram suas assinaturas vencidas durante o mês de julho, junho, agosto, e são bastante pessoas, mais de 40 amigos, se puderem renovar as assinaturas, será muito importante. E os amigos novos que querem aderir, sejam muito bem-vindos. É muito fácil, é só ligar para o CAEC, no telefone 35 25 26 52, prefixo 45, e com o cartão de crédito na mão, fazer a sua assinatura em até 12 vezes ou renovar a sua adesão. A gente conta com vocês. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Esse recado vai principalmente para os teletertulianos lá do Rio de Janeiro. A Sinvex vai estar realizando nos dias 20 e 21 de agosto, fim de semana, daqui a pouco, o seu curso básico sobre inversão existencial, que é o Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, todos aqueles que estão interessados em conhecer mais Invex, ou se aproximar do Greenvex, enfim, ou reciclantes também que queiram estudar mais Invex, tem essa oportunidade. Vai acontecer no campus da Universidade da Cidade, da Universidade Ipanema. E maiores informações, e-mail Rio de Janeiro, tudo junto, @asinvexes.org. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui para convidá-los a participar da segunda semana de Reeducação Consciencial. É um evento que é promovido pela Reaprendência em parceria com o CAEC. E vai ocorrer em outubro, no período de 7 a 16. Então, nós estamos quase em cima do evento, mas há bastante tempo de vocês se organizarem, e realizarem as suas inscrições.
Vamos dar enfoque, gente, ao primeiro evento que acontece na abertura dessa semana, que é a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica. Ela inicia no período de 7 a 9 de outubro e vai haver 3 conferências e 4 meses de debate. Eu vou falar hoje da primeira conferência, que vai ser apresentada pelo professor Regson Alves. O tema será Paraepistemologia da Praxis Parapedagógica. Então, esse é um dos temas, haverão outros temas importantes. E entre a primeira jornada, aliás, a 5ª jornada, desculpem, e o fechamento dos 10 dias, haverão outros eventos. E para fechar essa semana, nós teremos o Congresso de Verponologia. Então, o 2º Congresso Internacional de Verponologia encerra esses 10 dias de ciência conscienciológica, que é um período que nós vamos estar aprofundando o que é a ciência conscienciologia. No caso, a verponologia, sempre a questão da verdade relativa de ponta, e 2 temas de conferência, são várias, são 5 conferências, 4 meses de debate também, mas 2 temas de conferência serão sobre criatividade. Então, fica aqui o convite para todos, a Neida vai passar as datas. Então, para maiores informações, busquem o site da Repreendência, www.repreendência.org, ou ainda pelo telefone 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Estou aqui para convidá-los para o curso Higiene Consciencial, que é um verdadeiro lava-jato consciencial, onde você vai aprender a lidar com os seus pensenes tóxicos e patológicos e buscar reconhecer o seu padrão homeostático de referência. E esse curso vai acontecer no sábado, dia 20 de agosto, das 8h30 da manhã às 10 da noite. Então é um curso de imersão. Haverá trabalho de campo para vocês averiguarem, pesquisarem e fixarem esse padrão homeostático de referência, que é um padrão mais rígido e produtivo para nós, consciências, levarmos a nossa vida diária. Então, aguardamos vocês no dia 20 de agosto. Maiores informações sobre o curso estão na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para lembrar que o SCP-2 de Foz do Iguaçu vai acontecer agora, nesse final de semana, 12, 13 e 14 de agosto, no Hotel Rafainda BR, com o EPICOM professor Mário de Oliveira. Aqueles que ainda não se inscreveram, ainda há tempo, e as suas energias serão muito bem-vindas. Estamos aguardando. Obrigado a todos. E para amanhã teremos o verbete Malpreparação. A especialidade é Proexologia. A autora, a professora Alba Cardoso. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.